salmodiando com o Senhor com graça em seus corações, por tudo dai graça, assim por diante. Depois fala, se for necessário, perdoar. Então, o reino dos céus trabalhando dentro de nós é para que o mesmo fruto que eu venho acompanhado com o reino dos céus funcione em nós e gere em nós o quê? Quando é que uma pessoa tem prazer em comentar com outra pessoa? Quando ela é temente a Deus. Quando ela é emocional, ela é religiosa, ela quer combater. Ela não quer comentar. O religioso, ele tem aquela doutrina formada na vida, chamado extremista. E ele quer ver mais as pessoas mais influenciadas na religião dele. É o que mais, uma das coisas das lutas que Jesus mais passou na época com os religiosos. Agora, Malaquias, o mesmo Malaquias, fala sobre esse que nós lemos de Paulo e a tradução de Paulo, vem de Malaquias. Lá no capítulo 3 de Malaquias, lá pelo versículo 16, vamos ver o resultado de comentar a palavra, testemunhar que somos cheios do Espírito Santo só por comentários. Isso é lindo na palavra. A palavra de Deus. O irmão Flávio mesmo pode ler o irmão 3,16, no livro do profeta Malaquias. O mesmo Malaquias que estava profetizando contra a rebeldia de Israel, depois ele mesmo classificou-se dizendo: olha, tem alguns entre vós que temem a Deus. Não é toda a nação, mas ou seja, toda a nação em rebeldia, mas tem alguns entre vós que são tementes a Deus. Pode ler, irmão. Os poucos fiéis. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atende e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Pode completar a frase. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho e o servo. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso. Pode ser crente e pode ser ímpio ao mesmo tempo. É só inverter a situação. É ímpio também. Porque esse testemunho de temer, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Justamente. E com este comentário, aí os irmãos podem avaliar que os nomes são escritos no livro das memórias. Serão para mim memorial particular, e há nele um memorial escrito. Quando a pessoa teme a Deus, os irmãos compreenderam que é necessário examinar a palavra ou não? Glória a Deus. Porque aí seja os irmãos, nós já sabemos o que Deus está revelando que somos pelo seu Espírito Santo. Aí o que acontece? Então o nome é escrito no livro das memórias. E como a mulher que ungiu os pés de Cristo é bem conhecido o texto. O que Jesus disse? Onde esse evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória sua dela, memória dela. Porque ela fez um ato de temer a Deus. Segundo a cultura daquela época, era assim. Quem convidou Jesus para o banquete foi Simão. Mas ele convidou Jesus igual o povo lá da ressurreição do filho de Naim. O que é que eles disseram? Deus dizia, o grande profeta se levantou entre nós e Deus
Sabia? Sabia que era Jesus? Sabia? Não. Sabia que era o nome de Deus, mas não era especificação de Jesus, especialidade de Cristo. Um grande, não é isso? Um grande profeta, no capítulo 7 de Lucas. Um grande profeta, Deus levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas quem era esse grande profeta? Não, eles não sabiam quem era. Hoje nós sabemos que é Cristo, claro, mas eles não sabiam quem era. Então, quando no capítulo 16 de Mateus, Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Um diz João Batista, não é? Um dos profetas que ressuscitou. Então, não tem o Espírito de Deus como o dedo de Deus que apontava a Cristo. Agora, a mulher não, porque a cultura, segundo a cultura, se eles recebessem um profeta, um sacerdote, no caso, segundo a cultura, Jesus trabalhou nessa cultura, então o dever de Simão era beijar Cristo no rosto, como identificação de sacerdote. Olhe bem, na cultura, que ela é... Hospitalidade, humildade, obediência, consideração de superioridade, Cristo, não é? Mas ele disse: não me desse água para lavar os pés. Se ele se considerasse como um mestre, ele teria que pegar na mão de Cristo e fazer isso, beijar a mão. Mas ele não sabia, ele sabia que estava convidando um grande companheiro, um grande homem. Agora, se recebesse, compreendesse Cristo como superior rei, teria que fazer o que a mulher fez: beijar os pés de Cristo, enxugar molhar com as lágrimas, enxugar com os cabelos e beijar. Então ela recebeu Cristo como rei. Mas os outros estavam suspeitos. Aí Jesus imediatamente disse: olha, o teu nome, muitos pecados te são perdoados, e agora essa história vai ser escrita no livro das memórias. Eita Deus maravilhoso!